O que eu quero fazer com vocês hoje aqui é conceber um cenário hipotético, um país hipotético. Então imaginemos um país em desenvolvimento, um país que, embora seja rico, tem profundas contradições sociais, uma profunda desigualdade, milhões de habitantes que estão à margem do Estado, do atendimento do Estado, e começa uma pandemia. Começa um vírus a se espalhar pelo mundo e chega nesse país. E o presidente desse país, o governante desse país, ele é uma figura alucinada. Ou seja, ele vive num mundo de guerra ideológica, de disputas com inimigos imaginários, e as únicas preocupações dele nesse momento são se agarrar no poder, se pendurar no poder e se reeleger no futuro próximo. E aí, no meio dessa crise sanitária, no meio de centenas de pessoas morrendo todos os dias, morrendo 800 pessoas ao dia, num total de 14 mil mortos, mais do que isso na verdade, esse governante, essa pessoa alucinada, vai lá e começa a se chocar com um ministro da saúde. Ele tem um ministro lá que, pelo menos naquela circunstância, parece ser competente, mas o presidente é alguém que é um megalomaníaco, ele é um egocêntrico, ele acha que só ele pode brilhar naquele governo. E além disso, ele tem uma visão completamente equivocada da pandemia, de como lidar com essa pandemia, que vai na contramão do mundo inteiro. Quase todos os países do mundo têm uma proposta para combater essa pandemia, que é ficar em casa, é isolamento social, porque não existe vacina, não existe tratamento, não existe nada que se saiba que seja eficaz para combater a doença. Então, a única medida para lidar com isso é ficar em casa, é se isolar e restringir a economia aos serviços essenciais. Todos os países desenvolvidos do mundo fazem isso, menos esse país em desenvolvimento. Esse governante, inclusive, é um dos 4 governantes do planeta que desconsideram essas orientações e agem de maneira completamente insana. Então ele vai lá, entra em choque com o ministro da saúde dele, que é um médico, e começa a fritar publicamente esse ministro para que ele abandone o cargo. O que o ministro não faz. Então o presidente vai lá e demite esse ministro. Em seguida, nesse cenário hipotético, nesse mundo imaginário, que é difícil conceber, esse presidente vai lá e nomeia um outro ministro da saúde que entra nesse cargo e, também médico, começa a seguir a mesma linha, pelo menos em alguns sentidos gerais, a mesma linha do primeiro ministro da saúde. O que acontece? Esse presidente insano, esse presidente alucinado, esse presidente que não tem o menor respeito pela vida humana, que não tem o menor respeito pelos cidadãos do país do qual ele governa, vai lá e começa a fritar publicamente também esse segundo ministro. E o que acontece? Esse ministro, que não é nenhum idiota, que não é nenhum trouxa, embora tenha sido trouxa bastante para entrar no cargo de ministro desse presidente, vai lá e pede demissão. E quem vai entrar no lugar dessa pessoa? Aí fica a dúvida. Quem vai topar entrar no governo de um sujeito alucinado, psicopata, sádico como esse presidente, como esse governante hipotético? Quem entraria? Quem toparia esse desafio, sabendo que para poder atuar nesse governo, para poder combater a doença, ele terá que ir contra orientações do mundo inteiro, contra orientações de especialistas, contra o senso comum, contra a razão. Quem aceitaria isso? Bem, como você pode imaginar, esse cenário hipotético não é tão hipotético assim. Eu estou falando, obviamente, do Brasil, que tem um presidente, que é o Bolsonaro, que é um sujeito lunático, que vive no mundo de delírio e que está levando os brasileiros para a morte, que está menosprezando a pandemia, que está negando o impacto dela, que propõe o uso de uma droga que não tem a menor comprovação científica de que ajuda a tratar isso, não tem comprovação. Pelo contrário, hoje vi uma reportagem aqui na Espanha dizendo que o tratamento com esse remédio, a cloroquina, tem causado sérios efeitos colaterais e que não é recomendado o uso. Ou seja, propõe algo que ele não sabe se tem eficácia ou não. Entrou em embate com o Henrique Mandetta, que foi demitido pelo Bolsonaro no meio da pandemia, ou seja, um governante, um presidente que demite o responsável por salvar vidas no meio de uma crise sanitária, faz isso, põe uma outra pessoa, põe o Nelson Teich, que assumiu esse cargo, pegou o bonde andando,
se pendurou no bonde e tentando fazer as coisas e não conseguiu. Foi atacado de maneira nojenta, repugnante, que é como eles trabalham, de maneira repugnante, foi fritado publicamente e agora, há poucos minutos, o Nelson Tait pediu demissão. Foi anunciado publicamente que o segundo ministro da Saúde do governo Bolsonaro, durante a pandemia, durante a crise sanitária, deixa o governo. 2 ministros caindo durante uma crise sanitária sem precedentes. Agora vamos imaginar, vamos voltar para esse mundo imaginário, para esse país imaginário. Imagine agora nesse país imaginário como a população desse país assistiria a essa cena. Imagine qual deveria ser a revolta dessa população ao ver um governo que não consegue proteger os seus cidadãos dessa doença. Que é tão irresponsável que está pondo a vida em risco de milhões de habitantes. Imagine a revolta dessa população. Como ela agiria nesse cenário imaginário? Porque no cenário real a gente sabe como está agindo. Está agindo bovinamente. Está assistindo isso de maneira impassível. Sem nenhuma reação. Olha só, o Bolsonaro vai trocar outro ministro. Olha só como ele é ruim. Agora imaginemos nesse cenário hipotético como as elites reagiriam. Porque o mundo inteiro está observando esse país, o modo ineficaz como lida com isso, investimentos estão saindo, fugindo do país, investidores deixando o país, porque sabem que as consequências econômicas posteriores à devastação que essa doença vai causar, eles sabem do estrago que vai ter e estão abandonando o país. O dólar batendo quase R$6. Imagine como, nesse mundo hipotético, as elites lidariam com essa pessoa. Eu imagino que qualquer figura importante da política ou do mercado não ia querer que esse governante continuasse no poder. Mas no mundo real, no Brasil real, o que você tem é uma elite política que está compactuando com o Bolsonaro, sendo comprada pelo presidente para que ele possa continuar no poder, e você tem uma elite financeira que simplesmente está assistindo de braços cruzados. Está destruindo o país? Está destruindo a economia? Nossa, que pena. O engraçado é que quando você pensa no cenário imaginário, é revoltante, é indignante. Mas quando você observa o mundo real, aparentemente é tolerável isso. Aparentemente, fazer o quê, né? E daí? Então hoje, Nelson Tait é o segundo ministro da Saúde a cair durante a pandemia. E é uma vergonha mundial isso. É uma vergonha mundial. Não sei se tem nenhum caso no mundo agora, se você olhar os países no mundo, mesmo pobres, acho que não tem nenhum país no mundo que viu uma cena parecida com essa. O Bolsonaro tem se provado uma aberração muito pior do que a gente sequer poderia conceber. Se a gente achava que poderia ser ruim, aumente isso, multiplique por 10 isso. Ele é muito pior do que a gente poderia supor. É alguém que simplesmente está deixando os brasileiros irem para a morte. E felizmente, você tem ainda governadores e prefeitos que estão tentando lidar de maneira séria com isso, dentro das suas limitações. Porque se fosse depender do governo federal, sério, o mínimo que a gente veria seria um caos absoluto. Porque é o modo como o Bolsonaro governa. Ele é um agente do caos. E quem vai substituir o Tait será o segundo no ministério, que é o general Eduardo Pazuello. E aqui fica a dúvida, como eu disse no começo ali, quem é essa pessoa que vai assumir isso? Será que ele vai se alinhar ao cloroquinismo do Bolsonaro e deixar que ele tem um remédio milagroso para curar a doença? Ou será que ele também será alvo de fritura pública? Porque qualquer pessoa responsável que você possa imaginar, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, um mínimo de racionalidade, sabe como deve proceder agora. Então, se esse general for razoável, for racional, ele também vai cair. Ele também vai cair porque o Bolsonaro não tolera que ele tenha subalternos que saibam mais do que ele sobre as coisas e que o confrontem nas suas decisões. O mesmo sujeito que, quando era candidato, dizia que não sei nada de medicina, não sei nada de agricultura, não sei nada de economia, não sei nada de nada. A minha especialidade é matar. Eu sou um capitão de artilharia. Eu sei matar as pessoas. E é o que ele tem feito, na verdade, né? Pelo menos nisso ele tem confirmado o talento dele, a competência dele, que é matar as pessoas. Ele dizia isso. E que ele dizia que, quando fosse presidente,
que ele teria uma equipe técnica a qual ele ouviria, que daria assistência para ele governar. E é o que ele não faz. A única coisa que o Bolsonaro faz é confiar na competência dele, que é matar. A minha especialidade é matar. Ele não confia no ministro da Saúde, não confia nos outros ministros dele técnicos, ele só confia no talento dele de matar os outros. E foi nessa pessoa que 57 milhões de brasileiros votaram, num especialista em matar a própria população brasileira. E que só se preocupa em proteger o próprio rabo dele é a própria família dele também. Porque aqui te volta no escândalo que está alimentando também esse momento, né, que é o escândalo da demissão do Sérgio Moro e a denúncia que o Moro fez em relação ao Bolsonaro, que ele queria aparelhar a Polícia Federal com cupinchas dele para que ele pudesse interferir na Polícia Federal e proteger a filharada dele, proteger o Eduardo Bolsonaro e proteger o Carlos Bolsonaro. E o Flávio possivelmente também, né? Que são 3 filhos ali que estão envolvidos em histórias cabeludas e que podem levar os 3, ou pelo menos um deles, para a cadeia. Aí que está a questão. O Sérgio Moro disse que tinha gravação de uma reunião ministerial e que nessa reunião ministerial o Bolsonaro teria dito com todas as letras que ele queria retirar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e trocar a direção-geral da polícia para que ele pudesse controlar a Polícia Federal. E se ele não fizesse isso, não pudesse fazer isso, que ele demitiria também o ministro da Justiça. E daí o Sérgio Moro, com o pouco de brio que lhe resta, porque alguém que entra no governo Bolsonaro está disposto a chafurdar no esgoto, com o pouco de brio que lhe resta, ele vai lá e denuncia isso, joga isso no ventilador e afirma isso publicamente. E agora rola um inquérito sobre essa questão. E o último item aqui para mencionar, né, que também tem a ver com isso aqui, com esse escândalo, foi uma troca de mensagens entre a Carla Zambelli, deputada do PSL, bolsonarista, olavista também, na qual, e agora a gente tem novos elementos que surgem para reforçar isso, conversa na qual a Carla Zambelli primeiro diz que ela tinha uma procuração do presidente, vinha a mando do presidente para conversar com o Sérgio Moro, e quando o Sérgio Moro revela para Carla Zambelli que ele vai deixar o ministério, porque ele não vai tolerar esse tipo de coisa, ela diz o seguinte: Bolsonaro vai cair se o senhor deixar o ministério. Agora entra um ponto interessante, porque a Carla Zambelli, quando o Sérgio Moro foi lá e jogou alguns prints da conversa entre ele e ela para o Jornal Nacional, ela foi no dia seguinte na CNN e mostrou essas conversas na CNN, que é uma emissora que tem passado um pano legal para o Bolsonaro. Ela foi lá e jogou essas conversas para a CNN. Agora, ela depôs e ela disse que em nenhum momento ela tinha essa ordem do presidente ou essa autorização do presidente para negociar com o Sérgio Moro um cargo no Supremo. Quando ela dá o depoimento, em seguida, a Globo publica trechos da conversa entre Zambelli e Moro, no qual isso é revelado, que ela de fato vinha, em nome do presidente, negociar com o Moro. E daí, possivelmente quem revelou isso, né, foi o Sérgio Moro, mais uma vez, né, alguém que usa esses vazamentos, que usa essas jogadas para manipular a imprensa e manipular a opinião pública, é alguém que sabe fazer muito bem isso, fazia isso muito bem durante a Lava Jato também. O que ele fez foi revelar essas conversas agora. E daí qual é a novidade? Porque surgem elementos novos aqui. Por exemplo, essa frase de Zambelli que o Bolsonaro cairia caso o Sérgio Moro saísse. O que acontece foi que a Zambelli apagou essas mensagens. Quando ela foi divulgar para a CNN, ela foi lá e apagou essas conversas que a comprometeriam. Só que ela não contou que o Sérgio Moro, safo como ele é, que ele teria essas conversas e poderia expô-las. E aqui você vê como essas pessoas elas se enrolam no próprio laço, na própria conversa delas, na própria mentira que elas contam. E tem a ver também com a Polícia Federal. Por exemplo, Bolsonaro disse dias atrás que ele em nenhum momento, durante a reunião com os ministros, falou em Polícia Federal. E agora, hoje, foi entregue uma transcrição desse vídeo, dessa conversa com os ministros, foi entregue e o que aparece lá? Bolsonaro falando da Polícia Federal, dizendo PF. E daí o Bolsonaro vai a público e fala o seguinte aqui. Vamos lá, se a pessoa for pertinente, eu respondo. Qualquer pergunta aí tendenciosa, acaba a entrevista. Presidente, há 2 dias o senhor falou textualmente pra gente, do alto da rampa do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor... A palavra PF, 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da AGU está correta, presidente? Está correta. Então o senhor reclamou que não recebe informações da PF. Da mesma linha. E do Serviço de Inteligência. PG das Forças Armadas e a BIM.
na sequência o senhor falou que vai interferir ponto final. O que é que significa? Eu não vou me submeter ao interrogatório para de vocês. Eu espero que a fita se torne pública para que a análise correta venha a ser feita. Presidente, Tá? a fita inteira... A interferência não é nesse contexto da inteligência, não. É na segurança familiar. É bem claro, segurança familiar. Eu não toco PF na palavra, nem Polícia Federal na palavra segurança. Mas a segurança familiar do senhor é feita pelo GSI. O senhor está se referindo ao GSI? A quem está me referindo? O senhor É óbvio. tentou trocar... Bem, vamos lá, sem interrogatório. Outra pergunta aí. Não, presidente. Ó, a reclamação minha, não, vou acabar a entrevista. Não vem com palhaçada aqui, é palhaçada que você está fazendo. Não vem com palhaçada aqui. O que eu falei ali, do tocante à segurança física, está bem claro, a minha segurança. Quem faz minha segurança não é PF, nem Polícia Federal. É o GSI. O general Heleno se recusou. Mais alguma pergunta? O general Heleno se recusou. Mais alguma pergunta? Ô, cara, acabou a tua conta. Mais alguma pergunta? Acabou a entrevista. Ou seja, na cabeça alucinada do Bolsonaro, ele falou PF, não falou Polícia Federal. Ele falou PF. São coisas diferentes, né? A sigla da Polícia Federal não é a mesma coisa que a Polícia Federal. Então você tem uma figura alucinada, cuja especialidade é matar, e ele disse isso. E terceiro, mentiroso. Bolsonaro é um mentiroso. E a gente sabe disso também desde há muito tempo, né? É uma capacidade de distorcer a realidade, de mentir sem fim. E que também se vê refletida na Zambelli. Alguém que vai lá e apaga a conversa para sair de santinha. Para sair de eu estava fazendo a interlocução com o Sérgio Moro. O Bolsonaro não falou nada para mim. E daí ela vai lá e paga essa conversa. Mas é claro, isso veio a público agora. Ou seja, você une uma crise sanitária profunda, que vai ter, como consequência disso, uma crise econômica profunda também, com um presidente que é incapaz de lidar com isso, demitindo ministros, e, por outro lado, uma crise política profunda também, e que fica ocupando as manchetes todos os dias. É tudo que a gente não precisava nesse momento. De alguém como o Bolsonaro, esse incompetente alucinado, todos os dias fazendo alguma merda absurda. No país hipotético que eu propus no começo aqui, eu sei como a população e as elites lidariam com esse ser. Na realidade, aí você espera, aí você senta e chora num canto. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro sobre a demissão do Nelson Tait, a saída dele do governo agora, e vai entrar uma outra pessoa, possivelmente agora, eu suponho, que esteja alinhada com essa proposta doida do Bolsonaro. Segundo ponto, sobre a Zambelli apagando conversas com o Moro. Isso veio a público agora e mostra como ela mentiu. E terceiro ponto, sobre a PF, que o Bolsonaro não falou em nenhum momento Polícia Federal. Mas depois vem a público que ele falou PF e daí ele fica lá na saia justa, né? Mentiroso. Mentiroso. O que vocês pensam sobre isso aqui? Deixa no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.